Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Cezão do Táxi que realize a leitura do versículo da Bíblia. João 15:4. Permaneceram em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Palavras do Senhor. Regimentalmente, convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor nos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos medos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata. Solicita ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 1/9/2025. Ofício número 83/2025 da Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao requerimento número 364/2025, da autoria do vereador André Flenick. Convite da Associação de Pais e Amigos do Autista, AMA, para inauguração da sede e comemoração dos 5 anos de entidade, dia 5 de setembro. Ofício número 15/2025 do Instituto Canoinhense de Previdência, convidando para audiência pública que acontecerá no plenário da Câmara de Vereadores de Canoinhas, nos dias 3 e 4 de setembro, para apresentar a política de investimentos do cálculo atuarial
e do relatório de governança do ICIPREV. Requerimento de parabenização do deputado estadual Mauro de Nadal pelo aniversário de emancipação política do município de Canoinhas. Ofício 253 do 2025, no gabinete da prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei ordinário número 93 do 2025, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2026. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 082 do 25, que dispõe sobre a adoção dos símbolos e cores oficiais do município de Canoinhas na identidade visual de imóveis públicos, nas hipóteses que menciona. Projeto de lei ordinário número 083 do 25, que dispõe sobre a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 085 do 25, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Ordem do dia, indicações, número 304 do 25, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário de Planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do ETRACAN, a instalação de 2 lombadas conforme padrão estabelecido pela resolução número 972 de 25 do COTRAN, na rua Valdomiro Ousen. Indicação número 305 do 25, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de Planejamento, a substituição das lâmpadas queimadas da Praça Emiliano Abrão Seleme, localizada na rua Coronel Albuquerque, nas proximidades da ponte de acesso ao município de Três Barras, bem como de algumas lâmpadas da rua Off Filho. Indicação número 306 do 25, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a manutenção da rua Emílio Ferreira de Souza, após a propriedade do senhor Roberto Sorg, em direção a Arade. Indicação número 307 do 25, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora de ETRACAN, a pintura das lombadas e faixas de pedestres localizadas na rua Reinaldo Upper, no bairro Piedade. Indicação número 308 de 2025, de autoria do edil André Flening, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a manutenção do asfalto da rua Getúlio Vargas, em frente à Academia Gigantes do Aço. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar de matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Kátia Liskowski. Bom. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa e o público que nos acompanha. Gostaria de que os presentes pudessem acompanhar no telão só uma rápida explanação da apresentação que nós tivemos aqui no dia 28 de agosto agora, que foi uma das ações para falar sobre o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Essa ação, né, Agosto Lilás, ele já vem sendo protocolarmente trabalhado pelas instituições nesse tema em relação à Lei Maria da Penha, né, já foi por esse tema, ele foi abordado, né, começou a ser abordado. E nós tivemos aqui nessa casa uma série de trabalhos, iniciando pela divulgação de um folder que falava sobre os tipos de violência. Eu vou pedir para o... Quer que eu passe? Posso passar. Que foi um evento promovido, né, pela Procuradoria da Mulher e pela Câmara de Vereadores, e onde nós falamos sobre os direitos da mulher, né, e que todos os tipos de violência contra a mulher, eles são crime, né, e precisam ser denunciados. Acho que era outra apresentação, mas não tem problema. Nesse folder que nós trabalhamos e foi distribuído pelos agentes comunitários de saúde para nas comunidades canoinenses e também pelas escolas, trabalhou-se os tipos de violência, porque muito
comumente se fala da violência física, né, e daquela mulher que sofre a violência física, mas nós temos também os outros tipos de violência, né? A violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, e que isso também não pode passar desapercebido dentro da nossa sociedade. Estiveram presentes aqui no nosso evento os representantes da Secretaria de Assistência Social, falaram sobre os serviços desenvolvidos pelo CRAS aqui na nossa cidade, e todas as portas de entrada onde a mulher pode buscar os seus atendimentos. Também estiveram presentes os representantes da Polícia Civil, falando sobre a DPCAM, né, e os serviços que a delegacia disponibiliza, né, e tem para o acesso à nossa comunidade. O psicólogo deixou à disposição todos os seus serviços e contatos, né, que nós temos, inclusive ficou gravada a nossa sessão, né, e quem tiver interesse pode buscar por essa sessão. E a Rede Catarina também esteve à nossa disposição, né, e houve uma fala da Madeline e da Cabo Thaís sobre o que a Rede Catarina hoje representa dentro do município de Canoinhas. Nós temos, e eu gostaria de chamar um pouquinho de atenção para essa tela, né, os dados de 2025, eles trazem ali como medidas protetivas em Canoinhas 251 medidas ativas. Então, nós temos um número bastante significativo de mulheres que acessam o serviço da medida protetiva. Porém, ainda tem um número muito maior daquelas mulheres que até acionam os serviços de segurança, mas que não chegam a fazer o pedido da medida protetiva. Então, nós precisamos todos os dias falar, né? Nós falamos bastante sobre isso, né, vereadora Rosina, naquele dia, que não é só no Agosto Lilás, mas que cada um de nós possamos sair daqui com o compromisso de falar sobre segurança, de levar conhecimento para as mulheres em todos os meios de acesso aos serviços que elas podem ter. A Rede Catarina disponibiliza, através de um aplicativo da Polícia, PMC Cidadão, se eu não estou enganada, acho que tem mais adiante ali o aplicativo, e tem também o botão do pânico, né, que pode ser acionado quando as mulheres estão em situação de risco, e esse botão ele oferece uma resposta em até 10 segundos, né, de acionamento de uma viatura próximo da mulher. Isso, o PMC Cidadão, que todos nós podemos ter, porém o aplicativo do botão do pânico só é acionado para as mulheres em caso de risco. Então, o que eu gostaria de, nessa noite, trazer para os nobres colegas e para a comunidade que nos assiste? Falem sobre esses assuntos, divulguem os meios de acesso aos serviços para as mulheres que estão em risco. Nós ainda vivemos numa sociedade onde as mulheres estão expostas, onde elas sofrem violências, e muitas das vezes dentro da própria casa, muitas delas não conseguem fazer a virada de chave, né, dentro daquilo que vivem. E eu conversava com a vereadora Rosi, né, sobre algumas situações de que, às vezes, a pessoa está tão, assim, está vivendo tão intuitivamente aquilo, né, e não consegue entender que ela pode conseguir ajuda por parte de alguém, né, e, de repente, uma outra pessoa com uma fala sobre os serviços pode gerar, né, uma outra realidade dentro de casa, trazer saúde mental, trazer dignidade mental para a mulher, para a família, né, e para as crianças que muitas das vezes acompanham aquelas cenas de violência. Então, é importante que todos nós possamos estar engajados nessa causa, falar mais sobre isso. O secretário Wilson trouxe a notícia de que nós estaremos com o ônibus Lilás na FESMAT. Então, quem puder passar por lá, acompanhe esse projeto. É um projeto do governo do estado, que conseguiu uma agenda para estar com a gente aqui em Canoinhas, na FESMAT. Então, vai ser, eu acredito que um espaço também muito legal de divulgação sobre os direitos das mulheres. Gostaria, além de tudo isso, falar sobre
um projeto novo que, a nível federal, do Republicanos, né, tem sido trabalhado, que é a Maria da Penha vai para a roça, né? Então, nós podemos e precisamos olhar para as mulheres em situação de risco nas localidades rurais, trazer elas para mais próximo dos serviços, colocar os serviços, né, à disposição delas, seja através dos agentes comunitários de saúde, de CRAS, de escola, e até da nossa Câmara de Vereadores, que precisa também estar presente em todos os espaços, para que também essas pessoas se sintam protegidas, né, e encontrem em nós essa âncora, né, esse suporte que eles precisam. Muito obrigada. Deixo, então, os vereadores para solicitar uma parte e a aprovação da Senhor presidente, vereadora Cátia, me permite uma parte? Rapidamente, só para contribuir aí com esses números e toda essa bonita pesquisa e esses dados compilados trazidos por você, o qual parabenizo pelo trabalho, mas é muito importante que esse trabalho seja divulgado e que também se tenha conhecimento o quanto a Justiça, o Tribunal de Justiça, a nossa comarca, o nosso juizado, tem esmerado esforços também para corroborar com esse trabalho da Rede Catarina, porque em razão da minha profissão, né, no direito, como advogado, a gente observa muito crescente o número de ações por desrespeito à medida protetiva. E seguidamente tem audiências e pessoas respondendo pelo descumprimento. Então, é importante que o pessoal saiba desses números e que saiba mais ainda, que a Justiça está para protegê-los e faz o seu papel eu acredito que, lógico, tem muita coisa para se melhorar, como sempre vai haver na sociedade, né? Mas que eles estão fazendo um trabalho bem bacana. E isso é uma proteção a mais para essas mulheres. Seria isso. Obrigado. Obrigada. Mais algum vereador? Vereadora Rosi? Boa noite, caros colegas, aqueles que nos assistem nas redes sociais e aqui os demais presentes, em especial a colega Kátia, né, pelo trabalho, quero parabenizar ela, né, eu estava presente no evento, foi assim, de suma importância, o que me chamou bastante atenção foi o trabalho feito nas escolas, né, e o começo através da educação, né, para que os alunos tenham conhecimentos e os educadores, o que é o mês lilás, o agosto, não só o mês de agosto, mas como se estende ao longo dos dias, dos anos, porque a gente sabe que tem muitas mulheres aprisionadas, com medo, né, e isso gera, sim, uma depressão, que a gente não sabe às vezes por que aquela está com depressão, por que é assim. Então foi colocado ali pelas policiais, né, foi falado bastante, um alerta, né, aquelas que estão lá sofrendo por agressões, que não é só na pancadaria, mas também emocionalmente. A gente vê que tem muitas mulheres que estão sofrendo, e isso é uma campanha para que elas sejam libertadas. Então seria isso, senhor presidente. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereadora. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Quero parabenizar a vereadora Kátia por todo o trabalho, toda a organização do evento. Infelizmente não pude vir, mas pelas fotos, pela divulgação, acredito que realmente tenha sido um sucesso. Acho importante, senhores, nós considerarmos também, né, a gente tem aqui em Canoinhas o Conselho Municipal do Direito da Mulher. Enquanto eu estava como procuradora aqui da nossa Procuradoria da Mulher, eu tive algumas reuniões com eles, e até, vereadora Kátia, naquele ano, salvo engano, 2023, 2024, havia um pedido do Conselho Municipal para que, por meio da Câmara de Vereadores, né, nós solicitássemos para a Prefeitura de Canoinhas também que alguma parte do orçamento anual pudesse auxiliar o Conselho, porque eles têm muitos trabalhos importantes relacionados também, né, ao combate à violência contra a mulher. Então, na época, até foi feito um requerimento, eu estava tentando encontrar a resposta aqui, e encontrei. Naquele ano, foi informado, né, que era um tema de suma importância, como bem colocado, mas como já tinha o projeto de lei do orçamentário anual de 2024, eles iriam verificar outras possibilidades de apoio a esses programas. Mas eu acho importante aqui a gente, quando for analisar os próximos projetos de lei, eu acredito que até eu vi alguma coisa hoje sobre o orçamento, a gente relembrar também que
alguma fatia a gente pode estar, né, solicitando, fazendo emendas, para que a gente possa destinar justamente, né, para esse conselho, para programas que venham a auxiliar essas mulheres que são vítimas de agressão, e como muito bem dito, tanto agressão física, agressão verbal, agressão psicológica, muitas vezes agressão financeira também, né? Muitas mulheres acabam ficando ali, né, à mercê de um relacionamento por medo de não conseguir sair disso e não conseguir se sustentar, por exemplo. Então, eu acredito que aliado, né, a Câmara de Vereadores, aliada ao governo municipal, até mesmo a Rede Catarina, assistência social, acredito que a gente consegue fazer muito mais. Mas fica aqui meus parabéns e mais essa ideia para conseguir juntar todo mundo aí para continuar combatendo essa violência contra a mulher. Muito obrigada. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais e boa noite ao público que nos assiste também presencialmente. Quero dar os parabéns para a vereadora Kátia, né, pela palestra que teve aqui. Logo após a cirurgia, estava aqui falando e tudo mais, né? Não deixa de ser uma cirurgia, uma pequena cirurgia, mas estava aqui fazendo um trabalho de excelência. Parabéns. Fiquei sabendo que estava tudo muito lindo. Até vi no nosso grupo ali dos vereadores, né? Estava tudo muito show de bola. Então, parabéns pela tua dedicação. Nada mais justo, né, do que uma mulher batalhadeira representar as mulheres, né? Dessa maneira que você está fazendo aqui também. Então, os parabéns também para as duas policiais do 3º Batalhão, né? Que também fazem essas palestras nas comunidades, nas escolas. E muito bem colocado pela vereadora Tati Carvalho, né? Às vezes não é só agressão, sim o pensamento psicológico, né? Após sair do relacionamento, aí enfrentar, né? Principalmente a crítica, né? Hoje não nem tanto, mas antigamente aí era mais crítica da população, dos familiares e tudo mais. Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou me virar? Como que eu vou seguir em frente, né? Sem o meu marido, sem o meu cônjuge e assim por diante. Mas eu só queria te perguntar uma coisa. Sobre o botão do pânico, já existe esse aplicativo? Já está funcionando? Sim. Pelo tamanho, né, pelo tamanho de Canoinhas, são 252 mulheres com medidas protetivas, né? Isso. É isso, 251 mulheres ali, se eu não me engano. Para você ver o tamanho, né, que tá isso daí, né? Hoje, antigamente, aqui no município de Canoinhas aconteceu a guerra do contestado e tudo mais, né? O homem acha que ele tem direito total sobre a mulher, bate, surra, violenta, xinga, mas eu acho que isso tem que acabar, e o quanto antes, né? Com essas atitudes, com essas palestras e com essas alertação às mulheres aí, e dá todo o apoio, né? Todo o apoio. Então, parabéns à vereadora e parabéns pela palestra. Obrigada. Mais alguma parte? Então, primeiramente, boa noite aos colegas, vereadores, público que nos assiste presencialmente, online. Vereadora Kátia, toda política pública, ela não é unilateral, né? Então a gente precisa da união de vários entes federativos, vários órgãos, e até lhe parabenizo primeiramente pela consciência de saber que a Procuradoria da Mulher, ela faz parte de uma engrenagem, né? Ela não é absoluta, e eu creio que nós, como poder público, quanto antes nós tivermos essa consciência que nós precisamos realmente aglutinar e unir forças, eu creio que essas políticas públicas, elas têm a tendência de ser cada vez mais efetivas. No dia ali, eu fiquei muito feliz de ver assim que as pessoas, além de tudo que trouxeram, elas se sentiram acolhidas, que é uma coisa importante para se dizer nesses tipos de casos, é que o acolhimento, ele significa muito no sucesso da iniciativa. Então esse acolhimento houve aqui. Então, aos funcionários da casa e a vocês, vereadoras, que fizeram esse acolhimento, estão também de parabéns, além, é claro, do teor de tudo que foi tratado aqui. E ano passado eu estava até falando a respeito da questão da violência contra a mulher no campo. Eu estava vendo que o maior produtor, eu vou falar assim, com pronome mesmo, produtor, porque fala de homens ou mulheres, o maior produtor de cebola do estado de Santa Catarina foi justamente uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo e teve que tocar a roça inteira sozinha, e ela conseguiu, em tudo aquilo que ela achava que ela era ineficaz, que ela era diminuta, diante desse relacionamento, ela conseguiu evoluir, correr atrás e tornar a propriedade dela a mais produtiva do estado de Santa Catarina. Então, muitas vezes, essa violência, que nem a própria vereadora colocou, que é uma violência até institucionalizada dentro da família, né? A violência
financeira, a moral. Então, ela acaba se tornando parte de um cotidiano onde a própria pessoa que está sofrendo a violência, ela entra em certo conformismo ou não consegue identificar que ela está sofrendo aquilo. Então, quando você abrange muito mais órgãos, você tem esse assunto sendo dito além do agosto, que é o que a gente realmente precisa. Que essa informação ela chegue. Se ela não chegar na escola, ela vai chegar no grupo de mães, de alguma maneira ela tem que chegar. Né? Só o agosto ainda não é suficiente, e a gente sabe disso. Então, são pontos que nós temos que te elogiar, vereadora, porque você olhou essa política pública como um todo, e eu creio que essa continuidade deve haver. Se o evento dessa semana passada estava bonito, estava grandioso, ele pode ser muito maior. Então, a gente tem que ir crescendo e avançando. Uma política pública, ela tem sucesso quando ela tem continuidade. Se ela for ali, pronto, não foi mais política pública, foi só um assistencialismo barato. Não, a política pública ela tem que ter uma continuidade. E eu realmente estou muito feliz porque eu estou vendo isso dentro do nosso desenho da Procuradoria da Mulher. E eu creio que se todos nós nos unirmos, eu tenho certeza que a gente vai ser muito mais eficaz. Aqueles números de violência contra a mulher, eles são realmente altos e entristece ver aquilo. Mas talvez esteja sendo uma resposta direta de quanto de informação essas mulheres estão recebendo e estão despertando para que aquela realidade que ela viva seja uma situação de violência. Então, muitas vezes a gente olha e se entristece vendo aqueles números, mas talvez seja um resultado direto dessas ações estarem chegando para aquelas pessoas que precisam ouvir, ver e até mudar um pouco os paradigmas. Então, muito obrigado mesmo, vereadora. Então, creio que se foi bonito semana passada, ano que vem será mais bonito ainda, tenho certeza. Muito obrigada, então, pela contribuição de todos os colegas. Como bem frisou o vereador Ivan, nós temos sim uma rede de apoio, inclusive do judiciário, né? E essa engrenagem tem funcionado. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Foi bonito e vai ser melhor, né, em cada dia que nós trabalharmos. E eu só gostaria de, antes de encerrar, frisar sobre o nosso folder, né, que está à disposição. E nesse folder nós colocamos os tipos de violência que sofrem, né, que como a vereadora Rosi falou e também o vereador César, né, a gente fala somente da violência física, mas desde a violência patrimonial, né, tirar da mulher aquilo que é de direito seu, de patrimônio, né, ou cercear ela de usufruir daquele que é o seu direito, desde que seja, mesmo que seja um telefone celular, é um crime, né? Então, cada um precisa ter a sua independência e vivê-la, né, de forma de sua individualidade. A violência moral através das calúnias, das difamações ou injúrias, a questão do ato sexual, que também já é bastante falado, da violência psicológica e da violência física. Então, que possamos todos nós estarmos cientes disso, né, e do nosso papel enquanto cidadãos. Não poderia deixar de agradecer aos funcionários da casa que trabalharam incansavelmente para que o evento acontecesse, né, e que deram muito de si para que esse dia fosse um sucesso que foi. Então, eu estou aqui hoje representando essa equipe, mas eu não fiz nada sozinha, né? Ao contrário, eles fizeram muito por mim. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 82, que dispõe sobre a adoção dos símbolos e cores oficiais do município de Canoinhas na identidade visual de imóveis públicos, nas hipóteses que menciona. Está em discussão. Lembrando que o projeto de lei 82 representa um marco dentro da nossa Câmara de Vereadores, porque foi o primeiro a ser tramitado 100% no regime digital. Então, hoje a gente está finalizando a segunda votação. Ele vai automaticamente para sanção do executivo de forma eletrônica, então isso dá mais transparência, agilidade e até de certa forma uma economicidade, já que não estamos utilizando muito papel para fazer esse processo. Está em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Está aprovado o projeto de lei 82 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 83, que dispõe sobre a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Já discutido na primeira votação, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 83 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 85, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 85 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito para o segundo secretário ad hoc, Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 404/2025, de autoria dos Edis Ivan Kraus e Cezão do Táxi. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotile Rueder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Luiz Rogério Cos, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando informar se há projeto de instalação de guarda-reio nas imediações da ponte localizada aos fundos da recapadora Moresc, a rua Reinaldo Ibner, considerando o intenso tráfego no local e a ocorrência de acidentes constantes, inclusive com vítimas fatais, como infelizmente ocorrido neste último domingo, e se está prevista a limpeza e manutenção dos dutos na referida região, a fim de garantir maior segurança viária e melhores condições de escoamento. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade que nos assiste presencialmente e pelas redes sociais. Essa solicitação veio já domingo cedo, no intuito de darmos alguma forma de segurança àquela região, porque logo ali naqueles dutos, ele fica sem calçada aquela região. Então, um acidente que infelizmente vitimou o Eric agora no sábado para domingo, havendo guarda-reio, eu acredito que teria evitado essa tragédia maior. E também as crianças acabam em horário de colégio e tudo passando por cima da rua. E mais um problema ainda é que aqueles dutos ali estão precisando urgente de uma limpeza, porque qualquer chuva mais forte que tem ali na região acaba alagando sobre a via. Então dificultando também a mobilidade viária ali da toda aquela população que a gente sabe numerosa e bastante importante para a nossa cidade. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador também autor. Muito bem colocado pelo vereador Ivan Kraus, né? Meus pêsames, meu sentimento à família, né? Nosso amigo de 22 anos que acabou perdendo a sua vida ali, mas que venha a ser tomada uma atitude o quanto antes, né? Para não ter mais vítima aí e verdadeiramente precisa ser limpado, que faz muito tempo que não é limpado aqueles tubos ali para trás que dá acesso ao bairro Piedade. E as crianças também, muito bem colocado pelo vereador, elas transitam pela rua porque não há calçada, não há possibilidade. E o mato também está bem alto ali nas lateral da rua. Então que venha a ser resolvido para nós não ter mais uma vítima aí perdendo a sua vida. Então meus sentimentos a todo amigo, família nesse momento difícil e que Deus conforte o coração de todos. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Kátia. Senhor presidente, gostaria somente de falar que em 9 de junho desse ano, eu já fiz uma indicação relacionada a esse entroncamento, falando, né, da necessidade da segurança, né, da construção ou da viabilidade, do estudo, né, de viabilidade de construção de rotatória ou de melhorias naquele entroncamento, justamente por questão de serviços que a comunidade, de solicitações da comunidade que houveram em relação à falta de segurança naquele espaço. E isso foi comprovado, né, no final de semana com o grave acidente que aconteceu. Então, acho que é importante que a gente possa ter essa resposta, né, do Executivo nesse espaço, mas em tantos outros que nós estamos pedindo por questão, né, do impacto na segurança da nossa comunidade. Muito obrigada. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes.
Requerimento número 405/2025, de autoria de toda a edilidade, solicito que seja encaminhada moção de parabenização à Escola de Educação Básica Tempo Feliz pela passagem de seus 44 anos de relevantes serviços prestados à educação do povo de Canoinhas. A instituição, ao longo de mais de 4 décadas, tem desempenhado papel fundamental na formação de crianças e jovens, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento educacional, cultural e social de nossa comunidade. Dessa forma, o Poder Legislativo de Canoinhas manifesta publicamente seu reconhecimento e parabeniza a direção, professores, colaboradores, alunos e toda a comunidade escolar da Escola de Educação Básica Tempo Feliz pela dedicação e excelência no ensino ao longo desses 44 anos. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 406/2025, da autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando que seja realizada uma comparação de resultados quanto ao uso de pedregulho de areia na manutenção de estradas de chão, prática que vem sendo adotada em municípios vizinhos. Caso seja constatada a eficiência desse material na redução de lama e poeira, que seja providenciado o orçamento para a compra e implementação desse recurso também nas estradas do município de Canoinhas. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Esse material já fiz sugestão por meio de indicações no passado. Até já conversei em uma conversa privada com o vereador Gil Baiano, né? Ele comentou a eficiência desse material, porém não foi ainda implantado em larga escala no município. Eu mesmo implantei dentro do meu terreno para amenizar poeira e lama, foi muito eficiente, mas claro que é diferente numa realidade numa estrada que tem fluxo de caminhões, entre outros veículos pesados. Recentemente eu vi nas redes sociais da Prefeitura do Bela Vista do Toldo sobre o uso desse material. Eu achei muito interessante porque agora nós podemos ter um comparativo. Ele não é usado na integralidade da obra, é colocado outros materiais, porém, pelo que eu vi, ele ameniza muito a poeira e também a lama, que são hoje, querendo ou não, os principais problemas que nós temos, principalmente nas estradas urbanas que ainda não têm pavimentação. Claro que é uma medida paliativa, não substitui nem de longe uma pavimentação como asfalto ou até mesmo calçamento, porém, essa proposta, ela vem de encontro com o que já é feito e acredito que vai trazer muito benefício a um custo inferior do que nós teríamos dentro da pavimentação, que hoje está fora da nossa realidade pavimentar todas as ruas do município de Canoinhas. Era o que continha, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Autorização do vereador André, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Autorizado. Porque já constatei no município, praiano, né? Navegantes ali, onde o prefeito Liba utilizou disso, mas na parte mais rente aqui, a BR-101. E imagino, porque não sou perito na área, né? O engenheiro aqui pode dizer melhor que eu, mas até pelo peso do pedregulho da areia, ele já tende a ter menos pó, né? E isso para a nossa região vai ser excepcional, né? Então, acredito que deva ser algo que deva ser estudado e implementado quanto antes para a eficiência. Seria isso, presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento. Requerimento número 407/2025, de autoria de toda a edilidade. Requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Edgar Proust, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de pesar, deferimento automático. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informe se existem vereadores inscritos para matérias de uso pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário dia 2 de setembro, terça-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.